foi um ano determinante para a agricultura, mas a agricultura também foi determinante para o 2020, principalmente do Brasil. O abastecimento de alimentos continuou fluindo normalmente, apesar da pandemia, e os representantes políticos, os representantes do setor, estiveram ainda mais atuantes em Brasília para garantir que as medidas necessárias para o setor continuar trabalhando normalmente, garantindo esse abastecimento, garantindo a pujança do setor, continuasse. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, para a gente entender como é que foi esse 2020 e principalmente quais são os principais desafios para 2021. Não é isso, deputado? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada pela presença. O prazer é sempre meu, Carla, poder estar com vocês, conversar com todos os telespectadores, todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. O agro realmente sofre, nesse momento, uma transformação muito mais rápida do que a gente imaginava. O salto que se tem que dar do tempo da política analógica para a digital, ela é gigantesca, né? E quando todo mundo esperava que as novidades viessem da indústria, viessem do centro urbano, ela veio da roça. Foi a roça que realmente, na hora da pandemia, disse o seguinte: nós não apenas vamos continuar alimentando todas as pessoas que nós temos responsabilidade de fazê-lo, isso internamente e externamente, mas estamos prontos para ampliar mercados. Para isso, tivemos que cumprir muito sacrifício, derrubar muitas barreiras. O restaurante que não funcionava, a borracharia que não funcionava, o caminhoneiro que não tinha condição de viajar, o atendimento à saúde que o hospital não tinha os equipamentos necessários, a questão sanitária, e os inimigos do agro permanentemente por questão ideológica, pessoas que, ao invés de estar junto conosco para nos ajudar, se posicionavam como anteparo. Então, tinha frigorífico, por exemplo, que tinha simultaneamente 21 fiscais de instituições diferentes. Uma hora é da saúde do município, daqui a pouco é da infraestrutura do município, daqui a pouco é da sanidade do município, depois é do Estado, depois é da União, depois é o Ministério Público Estadual, depois é o Ministério Público Federal, cada um em uma instância entrando, solicitando alguma coisa, com o único objetivo, utilizando o jargão de que queira proteger a sociedade, parar as plantas frigoríficas como se nada acontecesse depois disso. Nós conseguimos, ao longo do tempo, com muito sacrifício, fechando algumas em alguns momentos, conseguimos ultrapassar essas barreiras. Mas ficou claro para nós que o sentimento de antibrasilidade ainda continua no meio de nós. Aquele ranço ideológico, aquela vontade enorme que tem de não dar certo, de não permitir que o agro brasileiro progrida. Nós temos uma legião de brasileiros fora do Brasil trabalhando a imagem do Brasil dos vira-latas, tentando mostrar que nós estamos dizimando o nosso meio ambiente, quando, na verdade, somos o país que teríamos que vender para o mundo um selo verde. Nós somos o país que mais preservamos do mundo. Somos os únicos que temos um código florestal que tem que preservar, no mínimo, 20% dentro da própria propriedade rural. 66% do território intocado. E aí, mesmo assim, temos uma comunicação e imagem que trata o Brasil na forma de criminalização, muito mais na defesa da nossa competitividade do que qualquer outra coisa. Com tudo isso, nunca nos intimidamos. Continuamos lutando muito. O parlamento poderia ter um compromisso muito maior conosco, mas, infelizmente, o nosso querido amigo Rodrigo Maia, que é uma pessoa que nos recebe sempre muito bem, super educado, mas ouve muito mais a minoria, os partidos de esquerda, do que a nós. Então, nós ficamos presos à ditadura de minoria. Nós, por exemplo, temos lei ambiental pronta para ser votada e não foi votada. A lei dos defensivos não foi votada. As APPs não foram votadas. A cabotagem está sendo votada agora. A lei do gás continua presa no Senado. A conectividade recém foi votada depois de um ano. Então, são projetos que seriam disruptor da economia, que dariam para nós bilhões de reais girando e podendo nos ajudar, e que, infelizmente, o parlamento, por absoluto viés ideológico, não permitiu que isso aconteça. Tá? Isso é uma dívida que o senhor Rodrigo Maia e o senhor Alcolumbre vão ficar com o agro brasileiro por estar ouvindo minorias empedernidas, não querendo fazer aquilo que é lógico para a sociedade brasileira. De qualquer sorte, nós estamos chegando ao limite, vamos eleger outro presidente da Câmara e outro do Senado, vamos ter um novo comportamento, e o agro, durante esse processo, conseguiu muitas vitórias. Agora, por exemplo,
estamos conseguindo criar um fundo de financiamento que vai sepultar definitivamente o banco de balcão. Que esta possibilidade, essa forma que nós temos de atrasada de financiar a agricultura e o pequeno produtor ou médio ter que andar nos balcões de banco cheio de papel embaixo do braço, carimbo de cartório, Sim. pagando para agrônomo fazer um projetinho como se fosse de assistência técnica e não tem, enfim, com uma taxa Selic de 2% e o dinheiro chegando no produtor a 17%. Nós agora vamos ter um fundo da agricultura, que a urgência deve estar sendo votada hoje ou no máximo na semana que vem, e vamos ter condição de entrar no mercado de capital, assim como é a construção imobiliária, assim como é os outros setores do mercado de capital, o agro também vai entrar nisso. Então, eu estou muito satisfeito, estou concluindo meu mandato de 2 anos, foi um mandato de grandes desafios, de muitas conquistas, mas definitivamente eu saio da frente parlamentar da agropecuária brasileira, deixando um futuro muito mais próximo para alimentarmos 2 bilhões de pessoas nos próximos 10 anos, do que estava quando cheguei na FPA, cheio de dúvidas e interrogações, e principalmente conquistamos a nossa unidade, a nossa harmonia, uma diretoria que não tem ego, que não tem vaidade, que todo mundo trabalha na mesma direção, um Instituto Pensar Agro que nos deu sustentação, enfim, uma estrutura que deu para o agro que era possível fazer uma sustentabilidade política junto com a Tereza Cristina, que levou o agro ao topo do grau de competitividade. Era exatamente a minha próxima pergunta para o senhor, esse alinhamento que também ficou bastante claro durante esse período, deputado, da FPA com o Ministério da Agricultura, né? Foi um trabalho extremamente alinhado, as duas frentes caminhando juntas e avançando, como o senhor falou, né? Para levar o agro a um patamar que talvez a gente jamais tenha visto, né? Imagine que nós estávamos lá no início de 2019, tá? E a estratégia que nós traçamos com a Tereza Cristina já é visitarmos o mundo, porque sempre que se falava na agricultura, se falava em endividamento, né? Tem que ter rolagem da dívida, tem que ter securitização, o produtor era um clamor geral o tempo inteiro. E nós percebemos o seguinte, ó, temos que melhorar o mercado, melhorar preço, gerar renda. O produtor não pode continuar pagando dívida sem renda, ele precisa ter renda. E foi a partir disso que visitamos todos os países da Ásia, visitamos os países árabes, aí andamos pelo mundo inteiro auscultando o mercado, e isso trouxe para o meio de nós 28 países que nunca nos compraram e 86 países que aumentaram o portfólio de compra, a diversificação dos pedidos comprados. O que dá para o Brasil, um país que adquiriu grande credibilidade na pandemia, porque enquanto outros países fizeram opção por comprar de países distintos, não tinham fornecimento adequado, o Brasil continuou fornecendo com toda a segurança todos os contratos que ele tinha compromisso. Isso nos deu muita credibilidade internacional e eu diria, Carla, que nos próximos 20 anos, qualquer governante, em qualquer lugar do mundo que quiser falar sobre segurança alimentar, terá que guardar uma cadeira para o Brasil para saber como serão os compromissos do Brasil com a alimentação. Este é o nosso trunfo geopolítico. Talvez um dos mais importantes do mundo nesse momento é como eu vou alimentar minha população nos próximos 20 anos. Não há como garantir sem falar com o Brasil. Nós vamos aumentar em 40% a nossa produção em menos que 10 anos. E, portanto, nós vamos chegar a alimentar 2 bilhões de pessoas. Isso é de maneira olímpica. Todo mundo vai estar de joelhos esperando nós, não mesmo. Isso é conquista diária, lutas todos os dias. Um dia tem um anteparo jornalístico, no outro ambiental, no outro científico. Todo mundo vai querer colocar todas as cascas de banana possível para poder comprar do Brasil mais barato e o maior volume, o mais rápido que puder. Mas nós teremos que ter planejamento estratégico e inteligência para poder trabalhar com esse mercado internacional complexo e multifacetado, de tal maneira que sejamos competitivos e não transformamos nossos produtores em cobaias internacionais. Deputado, eu acompanhei muito a sua trajetória esse ano em função da pandemia e o senhor participando de uma série de lives, levando essas informações que o senhor está discutindo comigo agora para principalmente o público e a audiência que não é do campo, não é da roça, e levando essas agendas positivas. Como é que o senhor acha que a gente vai romper essa barreira desse ranço ideológico, como o senhor falou, né? Há um processo
incessante de realmente tentar desmoralizar o setor. E eu vejo realmente o setor muito mobilizado para fazer essa frente contra. Como é que o senhor vê essa ruptura, deputado, para a gente acabar com essas... justamente como o senhor colocou, achei muito pertinente essa identificação, esse ranço ideológico. Como é que a gente acaba com ele, deputado? Bom, isso não haverá um processo de ruptura, ele será vencido todos os dias um pouco, né? Certo. Todos os dias, alguns centímetros e segundos vão ser utilizados da nossa comunicação para ir vencendo isso. Agora, tem uma realidade que está posta, e a população vai acabar compreendendo. A agricultura é 51% do PIB. E por que ela é? Porque a agricultura não é o que acontece da porteira para dentro. Antes da agricultura, nós temos o chão de fábrica, fabricando todos os equipamentos e tecnologia que vão para a agricultura. Tudo isso é feito na cidade. Esse emprego só existe na cidade. Os tratores não são fabricados na colônia, são fabricados na cidade. Todos os computadores, a inteligência instalada, tudo é na cidade. Na agricultura, quando sai da lavoura, vai para processamento, de novo para a indústria na cidade. Nós somos os motores do meio, que os dentes da engrenagem tocam a roda social. Além de ter uma mesa farta e a população em plena pandemia poder sentar e desfrutar do melhor que ele tinha para comer, ainda tem que perceber o seguinte: grande parte dos empregos urbanos só acontecem por causa do agro. E eu estou falando só da relação direta, daquilo que é fabricado na indústria para o agro, ou processado da indústria para o consumo. Eu não estou falando de todas as outras relações tributárias, advogatícias, de saúde, tudo que o agro acaba mobilizando e pagando. O Brasil é um país agrícola, mas o Brasil tem que ser um país agrícola absolutamente convencido disso, utilizando a melhor da tecnologia disponível, tendo condição de ter conectividade em todos os cantos do Brasil, cuidando do social, habilitando o nosso produtor para que ele tenha condição de executar com maior eficiência as tarefas na modernidade. Nós faremos isso e a Frente Parlamentar da Agropecuária, que termina o meu mandato agora, vai continuar sendo uma ferramenta que nunca vai permitir que chegue no parlamento uma lei estapafúrdia, uma lei despropositada do agro. Sempre que vem para cá, vem algo muito bem construído, porque a Frente Parlamentar e o IPA se transformaram em laboratório de formulação daquilo que é consequente, necessário, eficaz, eficiente e absolutamente responsável. Deputado, alguns pontos me chamaram a atenção nessas cobranças nesse ano. Um deles foi a lei da regularização fundiária. O senhor falou dessa questão da conectividade, é outra situação importante e determinante para que a gente implemente tudo isso que o senhor está falando. E um outro ponto que também eu gostaria de saber a sua perspectiva para o ano que vem é a questão da reforma tributária. Como é que o senhor vê, principalmente esses dois pontos, deputado, a questão da reforma tributária para o agro e também a lei da regularização fundiária? Como é que o senhor acha que a gente vai avançar olhando para o nosso setor dentro desses dois pontos? A reforma tributária, depois de 40 anos que eu acompanho a reforma tributária, é a primeira vez que nós temos um projeto de reforma tributária que fica de pé, que tem lógica. Se tu concorda ou discorda, é outra história. Se tu quer ter vantagem ou tu acha que não vai ter prejuízo, isso é interpretativo. Certo. Grande parte das controvérsias da reforma tributária estão na desinformação. A reforma tributária, o projeto que está aí, o relatório que vai ser apresentado, é muito bom e está madura para ser votada ainda este ano, se o presidente da Casa quiser. Se não, vamos votar nos primeiros meses do ano seguinte. Tá? Temos uma lógica de funcionamento muito bem construída e que o agro não terá prejuízo algum, até porque nós, da Frente Parlamentar, não temos votos para poder aprovar uma reforma tributária, mas temos votos para não permitir que aprovem aquilo que nos prejudica. Então, nós vamos ter uma reforma tributária sem sobressaltos. Tá? Logo depois, vamos estar discutindo a reforma administrativa, que é a redução do tamanho do Estado. O Estado não pode ser esse monstrengo que está aí. Sim. Nós não precisamos dessas atividades meios, cheias de chefe, gabinete, gravata, carimbo. Isso é desnecessário completamente. Nós queremos isso lá na ponta, né? Nós queremos lá os agrônomos, técnicos agrícolas, o extensionista, o pessoal da saúde, professores qualificados. Nós queremos as pessoas na ponta, não aqui, essas gaiolas de ouro em Brasília, nem nas gaiolas de ouro do governo do Estado. Então, tem que ter reforma administrativa.
Com relação à questão de regularização fundiária, é doloroso isso, né? Porque isso sim, pensa comigo, isso é uma coisa tão absurda, que é o seguinte, tu pega a 163, só para ter um exemplo, de um lado e de outro, tu vai ter assentados da 163, um há 40 anos, outro há 30 anos, outro há 20 anos, outro há 15 anos. Tem famílias que são 18 pessoas, tem famílias que são 10, são 15, são 2. E a quantidade de módulos que eles tinham obedeceu esta quantidade de pessoas que ia ser beneficiada. 2 irmãos, 3 irmãos, enfim. Agora, se quer fazer um projeto de regularização fundiária que regula até 6 módulos. E aí é o seguinte, aquele cidadão que tem 6 módulos e meio vai ficar sem escritura pública e registro. Sabe por quê? Só por causa do preconceito ideológico. O cidadão não é grileiro. O cidadão está lá há 40 anos. O que importa para mim se ele tem 15 módulos, 20 módulos, 5 módulos? Não importa. Ele está lá, está trabalhando na terra, tudo que ele precisa para financiar a sua produção, para ter direito à herança dos seus filhos, para cuidar da terra, para não permitir que as queimadas aconteçam, tudo que ele precisa é regularização fundiária. Então, quando se tem a posse reconhecida de maneira mansa e pacífica, o título da terra tem que ser dado, independente da quantidade dos módulos que ele tem. Até porque tem um limite temporal. Só pode receber a regularização quem está lá até 2008, 2010. Não há lugar para alguém chegar lá e ocupar agora e ter a terra como grileiro. Então se vê que aí tem um contencioso ideológico, porque os partidos de esquerda sonham em continuar com esse cidadão sem documento para ser cliente cativo das caixinhas dos movimentos sociais, né? E é desta forma que o PT ficou no governo 20 anos, transformando esse povo em escravo, sem nunca lhe dar escritura pública e registro, e eles tinham que pagar dízimo para poder ter a terra, porque continuavam na relação de dependência. Infelizmente, o nosso presidente da Câmara se presta para ouvir o PCdoB, o PT, quando, na verdade, 350 parlamentares dessa casa querem uma regularização fundiária mansa e pacífica, com absoluta segurança jurídica, mas sem preconceito odioso. Deputado, como é que o senhor vê essa transição da presidência da Câmara e do Senado no ano que vem? Como é que o senhor vê os parlamentares da frente atuando nessa mudança, assim, na determinação dos candidatos, na escolha, na seleção? Como é que o senhor imagina essa transição da presidência das casas do Congresso? Deixa eu dizer o seguinte, a frente parlamentar da agropecuária cresceu tanto de importância dentro do parlamento, sim, que é muito difícil qualquer presidente se eleger presidente sem assumir compromisso com a frente. Uhum. Tá? Agora, não basta assumir compromisso, porque isso o Rodrigo Maia também assumiu e não cumpriu. Tá? Tá até hoje devendo para nós e não vota coisa alguma, fica ali o tempo todo sentado em cima, ouvindo a Jandira Fregali e o Orlando Silva. Tá? Mas as pessoas que estão se apresentando como possíveis candidatos são pessoas que têm ligação com o agro, têm compromisso com o agro. Então, nós estamos muito mais tranquilos com relação a isso. A convivência da Frente Parlamentar da Agropecuária com o Parlamento nos próximos 2 anos será de grandes avanços, nós temos absoluta convicção disso, porque nós também atingimos mais maturidade, temos condição de ter articulação com o Senado e com a Câmara por suas lideranças, e se não tiver um presidente da Câmara que transforma o Congresso em refém da ditadura de minoria, nós certamente temos condições de fazer grandes avanços legislativos para o agro. Deputado, por fim, eu queria pedir ao senhor que dissesse como é que está essa transição dentro da FPA, né? O deputado Sérgio Souza foi eleito para sucedê-lo, né? Vai ser o seu sucessor. Ele é do MDB do Paraná, ele assume aí pelos próximos 2 anos, então, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Que orientações o senhor daria para ele para começar um 2021, depois de um ano tão atípico como foi 2020, um ano, como o senhor mesmo colocou, de grandes desafios? Olha, a única coisa que muda na frente é o traço de personalidade, porque cada pessoa tem o seu. Sim. Eu tenho o meu jeito de me comportar, o Sérgio terá o dele. Tá? Agora, as pautas são contínuas, permanentes, e nós vamos estar lutando junto. A diretoria da frente é uma diretoria composta por pessoas qualificadíssimas, responsáveis. Então, nós não teremos problemas dessa natureza. A transição é muito boa, sem nenhum sobressalto. Nós lá não temos ego, não temos vaidade, não estamos disputando espaço pessoal. A nossa causa é o agro. E quando se tem uma causa para lutar, principalmente na harmonia que nós temos com o Ministério da Agricultura, com a nossa querida amiga e competente ministra Tereza Cristina, nada fica difícil. Tudo é possível ser feito. Às vezes demora,
porque é mais complexo, mas na maioria das coisas vão acontecer, e agora com mais celeridade, porque esse processo é como fruta, né? Para colher tem que estar maduro, tá? E a frente amadureceu muito, os temas amadureceram também no processo, e nós certamente temos algo a fazer daqui para frente, é ir conversar com o produtor rural. A gente envolvido aqui no parlamento, junto com o governo, normalmente fazendo tudo que nós achamos que é correto, nos distanciamos do produtor. E aí aparece o oportunista, o demagogo, dizendo que se quisesse teria resolvido o rural, se quisesse podia ter resolvido o endividamento, se quisesse, o demagogo está sempre de plantão. E nós, ocupados em fazer aquilo que é importante, esquecemos de conversar com os produtores e acabamos deixando essa intriga ter um tamanho muito maior que ela deveria ter. Então, eu pedi para o Sérgio que, na medida do possível, agora tendo a vacina da pandemia, se pudesse fazer grandes assembleias regionais para que a Frente Parlamentar e o IPA pudessem conversar com Sua Excelência, os senhores produtores, e poder explicar para ele o que está acontecendo no país. Deputado, o senhor destacaria alguns temas que serão determinantes para a política discutida para o setor agropecuário em Brasília nesse 2021? Que são prioridades? A instalação da conectividade. É impossível fazer agricultura sem conectividade. A internet das coisas tem que chegar em todos os cantos do país. Então, nós precisamos pegar o recurso do FUST, colocar no BNDES como fundo garantidor e colocar em torno de 250 bilhões de reais para financiar projetos do agro, com a participação público-privada nas menores propriedades, mas ela tem que estar em todos os lugares. Em 2 anos, o pescador do Amazonas tem que estar vendendo peixe no cartão de crédito. Isso, para nós, é de fundamental importância. A telemedicina tem que fazer o SUS chegar na casa das pessoas 3 da madrugada, independente do lugar do país que ele esteja, por infovia. Então, a população brasileira tem que dar um salto de qualidade, porque a conectividade vai estar no meio de nós. Nós precisamos sair do ranço de não poder contar com as moléculas mais avançadas, mais qualificadas para controle de praga e erva, porque a Anvisa está sempre na patrulha ideológica. Ora, se um país como o Canadá, como o Japão, como os Estados Unidos discute e descobre algo que seja muito importante, não precisa ficar 10 anos na Anvisa para ser aprovado. Nós precisamos que essa molécula esteja no meio de nós para se usar com maior eficácia, maior eficiência, menos quantidade, menos toxicidade, mas isso precisa sair, esse ranço do meio de nós que nós temos que ter. Esta reforma fundiária precisa acontecer, regularização fundiária tem que acontecer, e nós vamos estar muito em cima deste processo. Temos a cabotagem, que está sendo votada agora no Senado, Sim. que é importantíssimo para nós. Temos que discutir a praticagem. Continuamos pagando 300, 400, 500 mil reais por um prático. Ele está no prato de feijão que a população come. É um parasita absolutamente desnecessário. Nós queremos fazer com práticos, mas como um profissional normal. Não alguém que esteja uma estrutura sobreposta, ganhando milhões de reais, completamente alheio ao processo. Precisamos acabar com o spread bancário elevadíssimo, ter outro sistema de financiamento. Enfim, nós temos que tirar da agricultura o sócio oculto, aquele que nunca plantou e não colheu, nunca colheu, e é quem mais ganha com o agro brasileiro. Deputado, eu agradeço muito pelo seu tempo, pela disponibilidade do senhor estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, que é, de fato, um veículo que busca falar diretamente com o produtor rural. Claro que fala com outros elos da cadeia, mas, essencialmente, falar com o produtor rural, e vocês como representantes desse setor em Brasília, desses profissionais em Brasília, é determinante que a gente tenha a sua presença aqui para encerrar também o seu mandato. Lhe desejar boa sorte agora num outro caminho, mas sei que muito alinhado com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Parabenizo o senhor também, em nome do Notícias Agrícolas, pela sua caminhada, e sei que o deputado Sérgio Souza vai estar bem apoiado pelo senhor. Muito obrigada mais uma vez, desejo um excelente final de 2020 e um começo de 2021 ainda mais produtivo, deputado, assim como o senhor. Queria muito agradecer aos Notícias Agrícolas a possibilidade de estar com vocês. Vocês foram janela abertas para conversar com o agro todos os dias do ano que estiveram disponíveis. Queria te agradecer, Carla, agradecer a todos os teus colegas, desejar um Feliz Natal para todos e um ano novo que seja de muitas conquistas para o agro. Nós vamos nos dedicar de corpo e alma para cada dia conseguir entregar melhores resultados à nossa gente, porque ela merece. Forte abraço. Seja. Um grande abraço para o senhor, deputado. Até a próxima, até o ano que vem.
Conosco, portanto, o deputado Alceu Moreira, que vai encerrando o seu mandato na Frente Parlamentar da Agropecuária. Foi uma caminhada aí de 2 anos, ele vai ser sucedido, portanto, pelo deputado Sérgio Souza, eleito agora em dezembro, também de 2020. Ele que é do MDB do Paraná, dando mais algumas informações sobre o deputado Sérgio Souza. Ele tem a sua origem no Vale do Ivaí, no Paraná, é graduado em Direito pela Universidade Tuiuti do Estado e especializado na área eleitoral. Em 2011, começou a sua vida pública como representante do Estado no Senado Federal, por onde ficou de 2011 a 2014. Já são aproximadamente 10 anos dedicados ao agro no Senado. Ele também atuou nas áreas da saúde, da educação, emprego e desenvolvimento do Paraná e, claro, do Brasil. Então, terminamos o mandato de Alceu Moreira, começamos, então, o mandato de Sérgio Souza em 2021. E como pontuou o deputado, a gente tem muitos desafios aí para o próximo ano, desafios que vimos arrastando, então, por dificuldades ali no Congresso, de votação e tudo mais, já há alguns anos. Vamos levar alguns desafios de 2020 para 2021, como pontuou o deputado, a questão da conectividade é determinante para a evolução no campo, para esse salto que precisamos dar e atender a demanda mundial por alimentos que está focada no Brasil nas próximas décadas. Então, a gente tem que olhar para a conectividade como um insumo determinante para que a gente possa atender esse consumo maior de alimentos mundo afora e com essa responsabilidade dada ao Brasil. E, mais do que isso, a questão da regularização fundiária, que também é determinante para a gente deixar o nosso agronegócio ainda mais transparente, mostrar com mais transparência como é que as coisas funcionam aqui no Brasil e o que o setor do agronegócio está buscando, portanto, incessantemente. Transparência e sustentabilidade, que são valores já determinados, mas que precisam ser ainda mais reforçados, também, como disse o deputado Alceu Moreira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação especial de final de ano para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.